O assunto de hoje é a morte de Jesus. E o texto de ouro, texto áureo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas 23, 46. E a verdade que deve ser a prática ou praticada, Jesus não morreu como mártir ou herói, mas como salvador da humanidade. A leitura bíblica nos fala que e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido, desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo. Tem uma parte da lição aqui que ele faz essa consideração que eu falei na oração. De que às vezes, quem matou Jesus? Os judeus. Os romanos executaram. Mas na verdade fomos nós que matamos Jesus. O nosso pecado que o matou. Ele morreu por causa do nosso pecado. Às vezes, num culto, acontece uma pregação em que a gente fala assim: puxa vida, minha mulher devia estar aqui, meu filho devia estar aqui, meu neto devia estar aqui, meu vizinho, o meu irmão devia estar aqui. Mas eles deveriam estar ali, sim. Mas quem mais devia estar ali era eu mesmo. Que a palavra sempre deve ser para mim. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus por esse domingo maravilhoso. Dando as boas-vindas a todos os nossos irmãos, aos nossos alunos da EBD Online. Um domingo maravilhoso. Que Deus possa abençoar de uma forma poderosa esta manhã. Estamos diante de um assunto muito forte, muito maravilhoso. Como disse o pastor Paulo, já estamos para concluir esse trimestre, lição de número 12. Nós temos apenas mais uma lição e concluímos já esse trimestre que trouxe para nós assim, um conhecimento, um fortalecimento a mais dentro desse assunto da vida, morte e ressurreição de Jesus. Muito oportuno estudar a vida de Jesus, porque à medida que nós conhecemos mais a Ele, nós nos fortalecemos, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? E hoje temos como título A Morte de Jesus. Já foi lido o texto áureo, nossa verdade prática, e bem como também a nossa leitura bíblica em classe. E hoje nós vamos estar nos fortalecendo nesse assunto, porque muito nos interessa, irmão. Muito nos interessa esse assunto porque, como disse o pastor Paulo já no início, que atribuímos os contemporâneos de Jesus a respeito da sua morte. Mas, na verdade, nós estávamos lá com os nossos pecados para essa execução. E hoje nós vamos ter um tempo a mais para caminhar aqui dentro desse assunto e vai ser muito bom, porque nós vamos sair daqui fortalecidos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Vamos para a nossa introdução, irmãos.
Pastor Luciano, quero registrar a sua ausência aqui. Ontem à noite ele não passou muito bem de saúde. Ele me informou que na possibilidade de não estar aqui nesta manhã, e como ele não está, vamos estar em oração por ele, para que Deus possa restabelecer a sua saúde. Amém? Introdução. Os momentos que antecederam a prisão e julgamento de Jesus foram extremamente difíceis e penosos para ele e os seus seguidores. As autoridades judaicas já haviam decidido em concílio pela sua morte e esperavam apenas o momento oportuno para isso. Não intentavam realizar o ato durante a Páscoa para não causar tumulto. Nesse momento surge Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, com a proposta de entregar Jesus a esses líderes. E foi o que ele fez. Preso, Jesus logo é submetido a um julgamento que o condenou e o entregou para ser crucificado, pregado na cruz. Jesus, o homem perfeito, sentiu as dores dos cravos e o peso do pecado da humanidade. Só esse texto aqui já nos deixa assim tanto impactado, né, irmãos? Na verdade, as autoridades religiosas, desde o início do ministério de Jesus, já se posicionaram de uma forma assim muito forte, tentando encontrar em Jesus algum motivo, algum meio para o acusar, e eles estavam assim, de certa forma, assaltados sobre a liderança que Jesus imprimia logo no início do seu ministério. Quando Jesus realizou aquele milagre em que o pastor pregou domingo passado, ali em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, tinha ali um grupo muito grande de homens que vieram de Jerusalém para Cafarnaum, na verdade no sentido de espionagem, verificar as palavras que Jesus ia dizer, os seus ensinos. Eles estavam ali, uma comissão de escribas e fariseus, clero, o alto clero de Jerusalém, enviou esses homens para encontrar em Jesus alguma coisa, porque eles estavam se sentindo ameaçados, visto os milagres que Jesus estava realizando e da forma que Jesus falava, estava esvaziando as sinagogas. Eles já não tinham mais controle do povo. O povo já queria estar aonde Jesus estava ensinando, lá estava a multidão, seja ela nas aldeias, ali na beira do mar, na Galileia, nas estradas, a multidão se agregava. Então esses religiosos começaram a se sentir ameaçados, visto que quando você não tem o povo, praticamente também começa a minar as ofertas. Essa é a realidade. As reuniões já estavam vazias e a multidão já estava seguindo um outro homem, um outro líder que se despontou, e eles não podiam realizar os milagres que Jesus realizava. Eles não tinham como fazer. Então a única forma é uma forma imediata, era encontrar nele alguma coisa para o eliminá-lo. É assim que se procede. Então eram altos pecadores. Eram homens que se vestiam de religiosidade, mas eram pecadores de um grau elevado,
porque eles queriam arrumar um meio. E quando não arrumaram, então arrumaram falsas testemunhas para levar Jesus à corte maior, as autoridades ali legada por Roma, porque eles sabiam perfeitamente que apenas o sinédrio não podia ter força de condenação, de morte. Eles precisavam da autorização do representante legal de Roma, que então era Pilatos. Então, só para dizer que Jesus blasfemou, não tinha força para condenar de morte. Então, porque Jesus dizia que era filho de Deus, que era Deus, e também isso não cabe uma sentença de morte. Mas dizer que Jesus é contra Roma, aí sim. Falar que Jesus está liderando uma sedição aqui contra Roma, isso tem poder de fogo. E, na verdade, Jesus não disse nada disso e nunca fez isso. Pelo contrário, eles disseram que Jesus estava dizendo que não era para ofertar, dar dinheiro para Roma. Na verdade, Jesus disse, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram sustentar essa acusação. Eles acusaram, mas não conseguiram provar. Perfeito. Porque quando Pilatos dizia, eu não acho nenhum crime nesse homem. Aí ele se complicou mais, porque se tivesse achado, podia ter feito até como governador. Perfeito. Não acharam. Perfeito. Perfeito. Jesus foi vítima de acusações e foi condenado de forma sumária, porque Pilatos, Herodes da Galileia, Pilatos da Judéia, não encontraram crime em Jesus. Não encontraram nenhum crime de morte, mas a atitude de Pilatos, depois não sei se nós vamos ter tempo de entrar nesse assunto, mas a atitude de Pilatos foi uma atitude covarde. Acima de tudo, porque se ele não viu crime nenhum, ele era uma autoridade, ele podia dizer, eu não vejo o crime, está solto. Agora, você é o representante legal para dizer está absorvido ou está condenado. Se você é o representante legal e não vê crime e diz, ide crucificai, então o peso, eu entendo que para Pilatos era muito maior, mas na verdade, como plano de fundo, nós já sabemos que Jesus ia ser morto. Porque isso foi antes da fundação do mundo, mas estamos falando na esfera da forma que foi julgado. Não estou entendendo? Da forma que ele foi julgado, e Pilatos disse, eu não vejo crime algum. Mas, de repente, ele cede à pressão da multidão e disse, ide crucificai o vosso rei. E a multidão disse, nós não temos um outro rei, a não ser César. Mas ele deu a ordem de morte. Então, Pilatos tomou uma decisão que não foi dele. Foi uma decisão da multidão. E antes ele decretou, não vejo crime nenhum nesse homem. Então, irmãos, Jesus foi condenado diante de uma corte que não viram nele crime. Mas imagine só você ser condenado, sendo que a força maior vê, não vejo crime. É impressionante. Porque, na verdade, Jesus nunca tinha cometido pecado. Nunca cometeu sequer um pecado. Muito bem. Mas as autoridades religiosas arrumaram o meio, porque na sexta-feira pela manhã, se é que ele morreu na sexta, porque há tanta controvérsia, eles saíram da reunião e disseram, olha, só com as nossas acusações ele não vai ser condenado.
nós precisamos arrumar uma condenação forte, uma acusação que leve ele à morte. Porque o que eles queriam realmente eliminar Jesus da terra. Eles não queriam saber, eles estavam decididos já há tempo, como disse aos irmãos, desde o início do ministério de Jesus, lá em Cafarnaum, eles estavam ali na espreita para encontrar uma acusação, um meio. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, aí Caifás acho que nem dormia. Aí disse, não, vamos perder o nosso posto. Nós precisamos agora, então, como disse a nossa leitura bíblica aqui, na Páscoa, que estava se aproximando, eles estavam no ponto máximo. Não tem mais como sustentar esse homem na terra. Mas a Páscoa está se avizinhando. E o que nós vamos fazer? Vamos deixar passar a Páscoa. Porque a cidade está repleta de pessoas, muita gente, e vai causar um tumulto. Ele tem uma liderança, a multidão está do seu lado, e se nós fizermos isso agora, nós vamos ter problema. Então vamos deixar passar a Páscoa. Só que nesse plano, arquitetado, surge Judas. Judas aparece no meio do caminho. Aí eles mudam o plano. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Isso ia ser feito depois da Páscoa. Mas quando Judas sai da ceia e faz o encontro, e faz o fechamento, o acordo financeiro, tudo pronto, aí eles mudam. Isto é agora. Impressionante. Então aqui nossa introdução já nos dá essa pista muito forte de que Jesus foi morto durante a Páscoa. E isso ia ser feito depois da Páscoa. Eu penso que talvez esses homens entenderam que a gente pensa tantas coisas, né? Surge um amigo tão íntimo, porque Jesus lá no Salmo diz que o meu amigo, Judas era um escolhido, Judas foi um homem escolhido para ser um dos apóstolos. Porém, ele se deixou, irmão. Ele não foi chamado para ser um traidor, ele se deixou. O dinheiro para Judas falou mais alto. O dinheiro falou mais alto para Judas. Ele cuidava de uma pasta muito importante, que era a condição financeira daquele grupo. Ele recebia dinheiro das pessoas que o ajudavam, as mulheres, as forças econômicas daquela época que tinha forma de ajudar o ministério de Jesus. Judas conduzia isso. E Jesus foi tão amigo de Judas, irmão, que mesmo Jesus sabendo já do plano, lavou os pés de Judas. Lavou os pés de Judas. E lá naquela reunião da ceia, Jesus deu um pão e colocou na boca dele. Mais honrado. Porque se você põe um pãozinho na boca de alguém, quando você tem uma certa aproximação, sim ou não? Um pãozinho na sua boca, porque senão você daria na mão. Mas Jesus disse, toma, Judas, um pedacinho de pão. Mas depois Jesus vai concluir esse assunto, irmão. E disse, ai de você, Judas. Ai de você. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Jesus começou a falar a respeito desse assunto na ceia. Os discípulos começaram ali a se conversar. E parece que eles não entenderam muito bem. Daí a pouquinho eles estavam começando a se conversar quem era o maior. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles eram assim muito inocentes. Porque Jesus começa a carregar um assunto, eles não caminham nesse assunto. Daqui a pouco eles começaram a dizer quem que era o maior entre eles.
Porque na cabeça dos discípulos, irmãos, passaram-se 3 anos, mas eles tinham assim, aquele pensamento forte de que Jesus ia liderar ali em Jerusalém, ali em Israel, porque eles viram em Jesus um homem que tinha poderes que os demais não tinham. Então, mesmo Jesus dizendo a respeito do seu reino, e que ele ia para o Pai, e Jesus sempre estava falando da sua morte, mas, irmãos, esse assunto não interessava nada para os discípulos. Essa é a realidade. Quando você não interessa por alguma coisa, e que você começa a ouvir aquele assunto, você fecha os ouvidos. Desconversa, não quero saber desse assunto. Eles queriam se aproveitar daquele momento em que estavam vivendo e que Jesus era um líder realmente extraordinário, a multidão estava do lado de Jesus e ele tinha poderes. Poderes. Pegava 5 pães, 3 peixinhos, a multidão se alimentava. De repente, aquele homem vem andando sobre as águas. De repente, põe a mão no olho de um cego, o cego vê. Pega na mão de um paralítico, levanta, o paralítico anda. Nossa, é tudo que nós estamos precisando. Tudo. E Roma oprimindo. Não tinha liderança. Eles respondiam por Roma. E eles precisavam de um líder. E aparece Jesus com esta força. Mas eles olhavam de outra forma assim, eu acho que eles ficavam pensando, mas ele é muito pobre. Mas tem poderes. Então eles ficavam naquela, qualquer hora vai surgir alguma coisa. E quando Jesus começava a falar da sua morte, isso não interessava. Jesus começa a dizer ali na ceia, eles querem saber quem que vai ser o primeiro-ministro. Eles querem saber quem que vai estar mais próximo de Jesus. Esse assunto era tão forte que a mãe de João foi conversar com Jesus qual era a posição do seu filho no reino. Então, havia aquele plano dos discípulos e das famílias de que Jesus ia surgir, ia tomar o reino, ia se estabelecer ali, e eles seriam os homens mais próximos do reino. Então, que pairava, porque disse, olha, você é um dos apóstolos. Olha, você está pertinho dele, hein? Pode ser agora. Se você for o homem mais próximo dele, olha, não esquece de mim, não. Porque você teve a oportunidade de ser chamado para ser um dos discípulos. E é tanto que Jesus fala a respeito desse assunto na ceia, que Jesus ele fala a respeito que eles iam julgar as 12 tribos de Israel. Jesus comenta esse assunto. Ele disse, é agora. Se nós vamos julgar as 12 tribos de Israel, então é agora. É nesse momento. Mas Jesus estava falando, não do momento que eles iam julgar, ali, os próximos dias, Jesus estava falando desse assunto futuro. Mas Jesus conversava as coisas futuras, eles entendiam que era presente. Quando você está fora de órbita, tudo você converge para os... assim, sabe aquelas pessoas que correm atrás de profecia? Tudo que se fala é aquilo. É para mim. Então Jesus falava assim, olha, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel? Eu disse, então eu vou ser o cabeça. Jesus, e depois Jesus começa a dizer a respeito, Jesus disse, olha, eu não mandei vocês saírem sem roupa, só com a roupa do corpo, sem alforje, só com a sandália. Então eu disse, agora vocês saem e levem mais uma roupa, leva mais uma botijinha de água, e vocês, quem não tiver espada, vende uma veste e compra uma espada. Ah, disse, é agora mesmo. É agora. É agora. Jesus está falando a nossa língua. Mas não demorou muito tempo, irmão. Surgiu 2 espadas. Jesus, o senhor falou uma. Tem 2 espadas aqui. É agora que nós vamos partir para cima? Eu creio que Jesus olhou para aqueles discípulos, irmãos. Até o assunto fala. Não,
Não está aqui registrado, está no capítulo 22 de Lucas. Aqui nós estamos no 23. Mas Jesus olha para aquele grupo de homens, irmão. Jesus só fala essa palavra, basta. Não tem mais o que dizer. Sabe quando você está conversando com um assunto com alguém, conversando, e a pessoa não entra no assunto, você fala assim, deixa para lá, vai. Vamos mudar de assunto? Desisto. Os homens estão pegando, eu falo um assunto, Jesus estava falando no sentido, não no sentido físico, irmão, de roupa, de botija, de espada. Jesus estava falando num assunto totalmente diferente, era simbólico. Jesus estava falando no sentido de coragem, de preparação, porque o momento ali era muito melindroso, precisava de coragem, precisava de muita força, determinação, a palavra de Deus, porque eles não tinham nada. Sabe quando Jesus estava conversando num assunto muito sério, muito forte, e chega alguém e diz, Jesus, está aqui a espada. Se o senhor quer uma, eu fico com a outra. Jesus disse, basta, velho. E depois ele vai falar isso para Pedro. É tanto que Jesus não está falando nada de espada, porque Pedro pega a espada para resolver um momento. Jesus disse, olha Pedro, guarda essa espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Isso aqui seria resolvido em milésimo de segundo. Depois Jesus disse, olha Pedro, quem vive da espada, com ela vai morrer. Porque Jesus estava querendo dizer entre linhas, disse, quem usa a espada? Porque violência gera o quê? Violência. Quem usa isso, uma hora vai encontrar. Não tem como. Se você usa a palavra de Deus, você vai semear a vida e vai receber vida. Mas quem vive de espada, é tanto que hoje os Estados Unidos estão repensando a lei que tem essa liberdade de usar armas. Porque lá as pessoas fazem coleções de armas. Agora, por que não fazer coleções de Bíblias? Hoje não está acontecendo a mesma coisa daquela época. Eu vejo nos estudos aqui, a besta pregando, quando está pregando sobre a besta da possibilidade. Muita gente entende que nem coisa material. Então, a violência sempre existiu. A violência sempre existiu. Mas quando você incita a violência, ela ganha uma dimensão muito maior. Porque se você vai na contramão da violência, naturalmente você tem um espaço, um grau de liberdade para viver mais em paz. Mas Jesus disse, quem usa a espada, da espada morrerá por ela. Então se afasta disso, Pedro. Mas Pedro, irmão, naquela reunião Jesus deixou claro. Ele disse, Pedro, quando você se converter, você faça notório aos seus irmãos. Porque o diabo pediu para se ir andar com você. Mas eu roguei ao Pai ao seu favor. Então a gente consegue enxergar aqui algumas coisas muito importantes, viu, irmãos? Primeiro que o diabo pediu. O diabo não tem a liberdade de fazer o que quer. Amém? Amém? Isso tem uma segurança, irmão. Se fosse você, eu tinha aplaudido o Senhor, porque você está seguro. Aleluia. E olha que Jesus disse, olha, você nem está bem firme. A situação sua ainda não está no que se deve estar. Mas mesmo assim, eu roguei ao Pai e Ele pediu. Ele pediu.
Mas eu roguei ao Pai. E quando Jesus fala, eu roguei ao Pai, ele falou na condição de homem. Porque Jesus se dirigiu ao Pai, eu roguei ao Pai. E o diabo quis ir andar com você como você... Como é que negócio? Eu não conheço muito bem esse negócio de separar o trilho a palha do trigo. Olha o que o diabo quis fazer com Pedro, irmão. Olha o que o diabo queria fazer com Pedro. Peneirar Pedro. Chacoalhar. E depois de chacoalhar, jogar para cima. E chutar. Chutar e soprar. E sobre isso, Marcos, eu queria lembrar também... Sim, pastor. Que Pedro, até esse momento, ele está confiado na sua força. Na força da carne. Ele está querendo usar espada. Ele está confiado na sua força. E ele esquece que a força, se é que temos alguma, e quando temos alguma, ela vem do céu. E Pedro estava confiando, porque ele estava se firmando num reino... Terreno. Conseguiu um reino terreno. E Jesus tinha dito, o meu reino não é daqui. E quando Jesus diz, eu roguei ao Pai por ti, é bom que nós nos lembremos de que quando ele chega lá em Betânia, que ele ora ao Pai, a Lázaro, ele diz, eu sei que sempre me ouves. Jesus sempre foi ouvido pelo Pai. Né? Então eu roguei ao Pai por ti, para que o diabo não faça um desastre na sua vida, porque Pedro estava indo na contramão da vontade de Deus. Ele estava confiando na carne, quando ele deveria confiar no Espírito. Perfeito. Esse assunto, irmãos, eu estava assim ontem pensando e tentando encontrar assim algo para dizer aos irmãos. Eu achei ele assim um assunto muito oportuno para esse momento, porque a fé de Pedro ainda não estava consolidada. Não estava. Um homem com uma espada na cintura. Errado. Um homem que queria, com o pensamento totalmente desfocado do plano para qual foi chamado. Um homem... Porque quando você está com a mente desfocada, as suas atitudes começam a aparecer nesse sentido. E exatamente isso foi o que aconteceu. Jesus disse, olha, Pedro, que você vai precisar se converter. E depois disse, olha, Pedro, depois que você se converter, você confirma aos seus irmãos, como que dizendo, depois que você se converter, você ajuda as outras pessoas. Então, o crente, quando ele se converte, ele precisa ajudar os outros. Impressionante, né, irmão? Jesus disse, olha, quando você se converter, a sua atitude vai ser outra, você vai ajudar as outras pessoas. Você vai mudar. A sua posição será outra e você vai ajudar os demais. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele se converteu, irmão, naquela semana. 3 anos havia se passado. Naquela semana ele se converte. Ele se converte aos prantos, aos choros. Tem gente que se converte diferente, né? Mas Pedro se converteu chorando. Porque quando Jesus fala na ceia, naquela reunião, ele disse, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, mesmo que todos te neguem, eu não te nego. O sentimento de superioridade. Pedro achava que ele era o maior, que era o melhor. E olhava para João, para Tiago, para Mateus. Disse, eu sou melhor que você. Eu estou mais próximo dele, eu tenho uma liderança, eu sou mais forte. E Pedro disse, eu sou capaz, mestre, de ir até a morte contigo. Que morte nada, irmão. Que morte nada. Ele falava coisas que ele não conhecia a seu respeito. Isso às vezes, irmãos, acontece muito conosco. Nós falamos coisas que na prática está muito longe.
Porque a hora que ele foi encurralado, a hora que Judas, vamos caminhar aqui para nós irmos acompanhando a lição, porque eu vou dizendo tudo antes, e é bom a gente ir um pouco mais devagar, apesar que as horas já se avançam muito. Aflição interior. Sabendo que era chegada a sua hora, Jesus trata de dar as últimas advertências e recomendações aos seus discípulos. Todos os evangelistas registraram a advertência que Jesus fez a Pedro. É exatamente nesse assunto que nós estamos falando. Faltava pouco para o mestre ser preso. E tanto ele quanto os seus discípulos iriam passar por um conflito interior sem precedentes. Daí a necessidade de estarem preparados espiritualmente para esse momento. Pedro é avisado de que Satanás queria peneirar. No Monte das Oliveiras, pouco antes da sua prisão, ele advertiu a todos sobre a necessidade da oração para suportar as provações que se avizinhavam. Podemos falhar, e muitas vezes falhamos, entretanto, não é por falta de aviso. Olha, irmão, se é um grupo que foi bem orientado, foram os discípulos. Os discípulos foram muito bem orientados a respeito do que tudo estava acontecendo. Jesus nunca negou nenhuma informação. Quando o problema ia se avizinhando, Jesus chamava os seus discípulos e dizia: olha, está chegando, vocês precisam de orar, o assunto é esse, é esse e é esse. A paciência que Jesus teve com os discípulos, irmãos, está muito acima da média. Por que eu digo isso aos irmãos? Porque Jesus ele foi rejeitado pelo alto clero, baixo clero. Jesus foi rejeitado por muita gente. As pessoas o abandonaram, as pessoas deram as costas, muitos o aplaudiram, mas Jesus foi abandonado por muita gente. Ele foi insultado. Se Jesus comia com os pecadores, ele tomava o nome. E assim, se Jesus dormia na casa de Zaqueu, a multidão, Jericó, disse: esse homem diz que é filho de Deus, onde ele foi dormir? Então, Jesus, irmãos, ele foi muito odiado pelas suas atitudes. Mas, irmãos, esse grupo permaneceu com Jesus. Os discípulos permaneceram. Mesmo nas suas fraquezas. É impressionante. Mesmo eles estão muito limitados, com as suas fragilidades, não entendendo as palavras de Jesus, muitas vezes. Exatamente esse assunto. Permanecesse nas minhas tribulações. Vocês permaneceram. Aqui, irmãos, nós temos um adendo aqui muito importante, que eu consigo entender. Jesus teve muita paciência, ajudou, foi falando. Às vezes dizia: basta, chega, eu não vou nem falar mais nada, que vocês não estão entendendo. Tudo isso aí era paciência. Mas Jesus continuava com eles e eles continuavam com Jesus. O que permaneceu, o que leva, irmãos, a entender aqui nesse assunto, que a permanência, você do lado de Jesus, é de suma importância. Aleluia. Se você permanecer do lado de Jesus, dizendo: Jesus, eu sou fraco, Jesus, eu tenho tantos problemas, eu não te entendo, mas eu permaneço contigo. Estou aqui. Jesus considerou isso. Vocês permaneceram nas minhas aflições. Vocês estão comigo aqui até agora. Vocês continuam comigo. O povo, eles não quiseram, mas vocês permaneceram. Pedro era casado. Estava ali do lado de Jesus. Fraco. Com a espadona do lado. Mas queria ser forte. Queria estar ali. Não entendendo. Mas Jesus sabia que no futuro eles iam entender. Irmãos, a gente deve ter paciência. Jesus ensinou com essa atitude. Eu tenho paciência com esse grupo. É difícil você conversar com uma pessoa e a pessoa não caminhar junto.
Mas Jesus disse, um dia vai. Lá na frente, os discípulos, porque, irmãos, vamos trazer aqui um pouco, vamos trazer um pouco aqui aquele ambiente que estava ali. Jesus, ele foi condenado não para levar algumas chicotadas, ele foi condenado à morte. E se você está do lado de alguém que foi condenado à morte, e você se ajunta com ele, você está morto também. Não era fácil. Quando Jesus chama e diz, olha, vocês precisam orar, e nenhuma hora vocês conseguem orar comigo, ali tinha um peso, irmão. Eles adormeceram, e Jesus voltou novamente, vocês não conseguem mesmo orar. Naquele momento de oração, Jesus pedindo ajuda, e ali Jesus entra num estresse profundo, porque quando você entra nesse estado de suar sangue, você está submetido a um estresse muito agudo. As pupilas começam a arrebentar. Eu disse aos irmãos que eu já passei pela agonia da morte. Uma vez, eu estava já praticamente muito longe da praia e eu sabia que estava vizinhando a minha morte. Sabia. E só tinha consciência que eu ia embora. Porque eu estava muito longe e eu não tinha mais forças para nadar. Então, o que eu comecei a sentir na minha boca? Sangue. Sangue na boca. Começa a romper alguns vasos e você começa a sentir sangue, engolir sangue. Que nem sempre quem morre afogado morre bebendo água. Primeiro, ele morre antes. Infarto fulminante. Começa muito tempo, com a pressão muito alta. Vai indo, estoura. Muita aflição. Agora, Marcos, sobre a questão dos discípulos, está no sono, era muito mais do que um sono natural. Era um sono espiritual. Eles estavam fora de sintonia com a situação. Eles estavam tristes? Estavam tristes. Eles já estavam entendendo que a coisa estava chegando, mas eles não conseguiam alcançar o grau de seriedade da situação a ponto de vigiar com ele. Não conseguiram vigiar comigo nem uma hora. Quer dizer, uma soneira que eu acho que, assim, mal comparando, é aquele sono que dá na direção de carro. Que você não consegue ficar na estrada. E o troço vai dominando de um jeito. Eles estavam, agora era um sono, uma soneira espiritual. Que o mal estava bloqueando eles para não poder aliviar o sofrimento de Jesus. Porque se eles estivessem ali vigiando mais, orando mais, diminuiria o sofrimento de Jesus. Quer dizer, agora ali a carga fica toda em cima dele e eles não dividem a carga com ele, porque eles estão dormindo. Há tanto que a carga foi pesada, irmãos, que Jesus recebe a visita de um anjo. Foi exatamente neste momento que Jesus recebe a visita de um anjo. Jesus, submetido numa agonia tão profunda, e começa a soar gotas de sangue, aquele estresse profundo, Jesus sabendo que estava chegando a sua hora, Deus manda um anjo para consolá-lo. Olha, irmãos, o que Jesus passou nesse momento não foi nada simples. Porque Jesus sabia que estava chegando a sua hora, porque estamos aqui dentro de um assunto que chamamos de Jesus, o homem perfeito. Jesus era um homem, irmão. Ele era Deus? Era, mas ele era um homem. E quando o homem se depara com a morte, eu estou falando no sentido de Jesus, homem.
ele teve que abrir mão da vida. E como um rei que vai receber a sua coroa, Jesus se posicionou como um homem que se decidiu morrer. Mas ali ele entrou em guerra. Era a hora. Porque o homem nasce para a vida. O homem não nasce para a morte. O homem nasce se projetando para viver. Agora Jesus, homem, agora ele vai decidir encarar a morte. Ele nasceu para morrer. Mas quando chega o momento dele decidir para a morte, aí ele pediu ajuda. Ele pede ajuda, ele entra em agonia. Ele vai começar a clamar ao Pai. Ele começa a clamar ao Pai por esse momento. Um anjo vem lhe ajudar. Irmãos, nós passamos assim, a humanidade passou por um momento aqui de uma decisão muito importante de Jesus aqui na Terra. Porque ele era Deus, mas aqui ele ia se entregar como homem. Dizendo assim, eu, homem, estou decidindo morrer. E antes ele falou, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então ele precisava morrer. Ele sabia disso. Mas na hora, irmãos, da decisão, é difícil. E ele sabia que tudo que ele esperava pela frente, ele sabia de tudo. Porque quando ele vai para os seus discípulos, que é o nosso próximo ponto aqui, ele vai para os seus discípulos e pede ajuda, e eles estão dormindo. Quem que chega ali? Quem que chega naquela hora? Judas. Vamos entender o processo. Jesus sai da ceia, vai para o horto de Getsêmani, começa a orar, entra em agonia, entra num estresse profundo, um anjo o conforta, ele pede ajuda dos seus discípulos, todo aquele cenário ali. Quando no final de tudo, chega Judas. Com quem? Sozinho? Não. Judas chega com o grupo. Espada, porrete, era noite, tochas acesas, e Judas vai se apresentar, se adianta e sauda o mestre com um beijo. Porque à noite, que as cidades lá não eram tão iluminadas como hoje, né? Vamos entender, há 2000 anos atrás não tinha essa iluminação, então o lugar era um pouco escuro, eles com um pedaço de luz, as tochas acesas. Então encontrar Jesus num lugar desse, num jardim escuro, então Judas se adiantou e disse, eu vou beijá-lo. E aquele que eu beijar é ele. As 30 moedas de prata no bolso. Mansandra? Eu entendo que nós, como humanos, e os discípulos como humanos, o próprio Jesus disse que, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, morrer não era uma coisa fácil nem para Jesus, que é Deus, quanto menos para os humanos. E os homens, em algum lugar dessas passagens, diz que eles dormiam de tristeza. Então, nós, como seres humanos, nós não temos condições de suportar certas situações de extremo limite, de extrema angústia. Então, nós entramos numa isso é do humano, é da nossa limitação. Nós entramos numa espécie de depressão, porque em algum lugar diz que eles dormiam de tristeza. Tem 2 passagens que falam sobre isso, e uma delas fala que eles dormiam de tristeza. Então, primeiro que eles não tinham intelectualmente condições de entender Jesus na íntegra. Por quê? Porque Jesus é Deus e eles humanos. Se hoje nós já temos tanta condição de estudar, de nos aprimorar, e mesmo assim nós ainda continuamos, muitas vezes,
dormindo no sentido de não entender o que Jesus está querendo, de não entender o que Jesus está falando. Imagine eles, para aquela época, homens pescadores que não tinham acesso a tantas informações. Sim. Então, eu entendo que esse estado de dormir é uma coisa comum para o ser humano, é uma coisa que faz parte da nossa limitação. Nós não temos condições, como humanos, de suportar certo tipo de pressão. Na verdade... sim, a irmã levantou a mão. Podemos imaginar também que a morte que Jesus estava pensando que ele ia se sujeitar era uma morte dolorosa, ia ser espancado, ia ser crucificado. Eu posso imaginar assim, quando estamos para morrer, mas uma morte rápida, não temos dor nenhuma, vamos morrer e pronto. Mas ele sabia a dor que ele ia sentir antes de morrer. Podemos imaginar como ele sofreu. O diabo tentou, de todas as maneiras, fazer com que esse plano de Deus não chegasse com o resultado esperado por Deus. Então, ele fez de tudo para colocar Jesus em evidência máxima para que ele não suportasse esse momento. Então, quem estava do lado de Jesus eram os seus discípulos, que podia ajudá-lo nesse momento. Então, ele foi para a parte mais fraca, o inimigo suplantou e não permitiu que eles orassem, e eles sentiram um peso muito grande, e isso acabou acontecendo. Mas vamos para o nosso ponto 2, né, irmãos? Aflição exterior. O texto de Lucas 22, 35 a 38 tem chamado a atenção dos estudiosos da Bíblia. Estaria Jesus aqui pregando a luta armada? Não. Isso pelo simples fato de que o uso da força como parte do seu reino é frontalmente contrário aos seus ensinos. Jesus cita a profecia de Isaías 53, verso 12, como se cumprindo naquele momento. E os discípulos, solidários com a sua missão, sofreriam as suas consequências. Assim como o seu mestre, eles também seriam afligidos exteriormente com as suas consequências da prisão. Deveriam, portanto, estar preparados para aquele momento. Jesus seria contado com os malfeitores e os seus discípulos seriam identificados da mesma forma. Então, um assunto que nós já tratamos, né, irmãos? Sobre aquele momento em que Jesus estava falando a respeito dos minutos que estavam se avizinhando. Não, Jesus estava falando do futuro, que ele estabeleceria o seu reino aqui com os seus discípulos. Jesus é traído e preso. A ambição, a traição de Jesus é um dos relatos mais dramáticos e tristes que o Novo Testamento registra. Jesus foi traído por alguém que compartilhava da sua intimidade. Judas, conforme relata Lucas, foi escolhido pelo próprio Cristo para ser um dos seus apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 16. O que levou, portanto, Judas a agir desta forma? O texto paralelo sobre o relato da traição mostram que Judas era avarento, amava o dinheiro e a ambição, e o levou a entregar o Senhor Jesus. Aqui, irmãos, já falamos sobre esse assunto no início, mas podemos aqui dizer algo a mais. O que levou, portanto, Judas a agir desta forma? É uma pergunta. O que levou? O que levou um homem que andou com Jesus, viu os milagres, compartilhou com Jesus na sua intimidade? O que levou este homem, em um momento da sua vida, dizer: eu vou trair? Ambição. O dinheiro para Judas falou mais alto. Aqui, irmãos, nós podemos... eu estou negociando o tempo, mas eu penso que para algumas pessoas
eles estão no mesmo corredor de Judas. Para ele, o dinheiro fala mais alto. Usam, se aproximam do mestre, convivem com o mestre, mas quando se fala em dinheiro, eu faço qualquer coisa. Se for preciso, para mim lançar a mão em 30 moedas de prata, que era o valor de um servo que foi... A Bíblia fala que é um preço de um servo que foi machucado por um boi. Ou seja, um valor pequeno. Foi vendido por 30 moedas de prata. Para Judas era mais importante do que ter Jesus como um amigo. Devemos tomar muito cuidado, porque falamos muito sobre a respeito de Judas que fez, mas será que foi só Judas? Será que esse espírito parou em Judas? Ou ele continua se propagando através dos milênios? A pessoa entender que o dinheiro é mais importante do que Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos conviver com Jesus. Mas diz Jesus, o Senhor é mais importante para mim. O Senhor é mais importante do que o dinheiro. Eu não vou me vender por causa de dinheiro. Eu não vou te trair por causa de dinheiro. Eu não vou me deixar levar pelo dinheiro. Eu não vou usar a nossa amizade, a nossa intimidade por causa do dinheiro. Eu não vou, Senhor. Eu prefiro ficar sem nada, mas eu quero conviver contigo, com o meu amigo. E nós vamos juntos, Jesus, até o fim. Que o dinheiro não seja a coisa mais importante da sua vida. Que o dinheiro vai passar. Tudo isso vai passar. Mas Jesus vai permanecer até o fim. O que você precisa é de Jesus. E tudo que Jesus achar que você precisa, Ele vai te dar. Entenda isso. Tudo que você precisar nesta vida, Jesus vai te dar. Amém, irmãos? É muito forte, irmão, esse assunto. Porque Judas achou que 30 moedas era melhor do que Jesus. 2 palavras que ele falou para Judas, que, como diz, arrebenta com o nosso coração. Eu, por exemplo, às vezes eu fico envergonhado. Jesus disse assim, até o meu próprio amigo íntimo. Levantou, comia do meu pão. Está em Salmos, né? É que está aí na lição esse texto. Comia o amigo íntimo. Jesus não mente. Não. Absolutamente. Meu amigo íntimo comia do meu pão, fazia parte da minha família. Levantou contra mim o seu calcanhar. Aí depois, lá na hora da traição, amigo, a que vieste? Esse amor é demais para mim. Agora, é muito amor. Não? Sobre isso, dessa amizade, talvez Jesus estivesse falando da amizade dele com Judas, porque Jesus amava a todos. Amou-os até o fim. Amou todos indiscriminadamente, amou-os até o fim. Agora, o amor de Jesus não foi correspondido por Judas. Porque o espírito da ganância tomou conta dele e ele valorizou o dinheiro mais do que Jesus. A amizade de Jesus era sincera com Judas. Agora, a amizade de Judas para com Jesus... Não. O dinheiro para ele é mais importante. Olha, irmão, se eu vou fazer uma reunião, se eu sei que alguém está levantando contra mim, esse não é convidado. Você convidaria essa pessoa e depois ainda pegasse uma bacia de água e lavar os seus pés? Olha, irmão. Jesus amava muito Judas. Cargo de confiança. Mas depois você faz uma pesquisa. Quantas vezes Judas falou
Não, na Bíblia, que foi registrado. Ele falou 7 vezes. Judas falou 7 vezes. A última que ele falou diz: traiu sangue inocente. Ele foi se enforcar. Cada vez que Judas falava, irmãos, ele descia um degrau. Cada vez que Judas falava, ele descia um degrau. É forte. Judas começou lá em cima. A primeira vez que ele falou, ele desceu um degrau. Ele falava, ele descia o segundo. Ele foi descendo. Quando ele fala pela última vez, ele fala para morrer. Lição de casa. Ele fala 7 vezes, e a última para a morte. Cuidado com o que você está falando. A negociação. Há muito, os líderes religiosos procuravam uma oportunidade para matar Jesus. Mas, além de não encontrá-la, eles ainda temiam o povo. Lucas mostra que o diabo entra em cena para afastar esse obstáculo. Lucas capítulo 22, 3-6. O terceiro evangelho já havia mostrado, por ocasião da tentação, que o diabo tinha se apartado de Jesus até um momento oportuno. Sabendo que Judas estava dominado pela ambição, Satanás incita-o a procurar os líderes religiosos para vender Jesus. O preço foi acertado em 30 moedas de prata. Quando o responsabiliza por seu ato, a Escritura mostra que Judas não estava predestinado a ser o traidor de Jesus. Ele o fez porque não vigiou. Quem não vigia termina vendendo ou negociando a sua fé. Ou seja, a soberania de Deus, ela existe. Mas a decisão do homem, ela acaba prevalecendo. E a profecia existia também, né? Porque Deus... A profecia existia. Que alguém, bem de perto, ia vender Jesus. Eu penso que é um assunto muito forte, porque, irmãos, Deus traz o futuro para o presente. Deus traz o futuro para o presente. Deus já tinha visto isso antes. Deus já sabia. Aquilo que Judas fez, Deus já tinha visto lá atrás. Deus já tinha enxergado a atitude de Judas lá atrás. Deus não se perde no tempo nem no espaço. Isso é grandioso, viu, irmãos? Deus não se perde. Jesus foi morto porque um amigo íntimo o traiu. Jesus foi morto por um acidente. Surpresa, porque um amigo complicou todo o projeto de Deus. Não. Jesus foi morto por causa de uma acusação falsa. Não. Jesus foi morto porque pegaram ele no jardim e os seus discípulos não estavam tão bem armados para defendê-lo. Não. Tudo já estava preparado. Tudo estava preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Como é bom servir esse Deus, irmãos. Que confiança, que solidez é esta, irmãos? Antes da fundação do mundo. Então eu preciso dizer aos irmãos agora, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, aquele que criou a luz já sabia que ia morrer. Que amor é esse? Que ele faz uma luz sabendo que ele ia morrer. É muito amor, irmãos. Não dá.
Não dá para dizer, não dá para descrever, não dá para expressar aqui a grandeza deste amor e do tamanho deste Deus, do seu poderio, da sua grandeza, de entender quando o salmista vai dizer o meu amigo mais íntimo vai me ferir o meu calcanhar. Isso o salmista falou há quantos anos atrás? Ele fala que é o amigo. E Judas era o quê? Amigo. De muita confiança. A gente tem uma empresa e você fica olhando assim. Quem desses funcionários é da minha confiança que vai trabalhar no caixa? Não é assim? Eu tenho 10 funcionários. Eu preciso de alguém para cuidar do caixa, para lidar com a parte financeira. Eu vou fazer uma seleção dos 10 e encontrar um da minha confiança para cuidar do dinheiro. Então, alguém da minha confiança. Judas era essa pessoa, irmãos, mas mesmo assim, ele foi cada vez mais se afundando. E vou dizer aos irmãos, Jesus foi com ele até o fim. Foi dele. A escolha foi de Judas. E Deus e Jesus nunca disse, Pedro, você está caminhando, eu vou te demitir. Não. Jesus caminhou com ele até o fim. E no final, Jesus lava os seus pés e faz uma advertência a ele. Ai de você, Judas. Jesus fala para Judas, na reunião, da sua intenção. O mais importante, irmãos, que mesmo Jesus sabendo de tudo, o adverte, traz o assunto à tona, para que ele se desperte, e ele não, ele continua. Como que dizendo assim, o que eu estou pensando, as tuas palavras não vão mudar os meus intentos. E eu vou fazer aquilo que eu estou querendo fazer. Porque para mim, mestre, o dinheiro é mais importante. Se eu lançar a mão nessas moedas, e depois que ele viu Jesus preso na porta do templo, com as mãos amarradas, o que ele fez? Com as moedas. Procurou o sumo sacerdote. Ali ele estava com aquelas moedas na mão, acho que não pesava, tinha peso de toneladas. A consciência entrou em órbita. E ele com aquelas moedas na mão, disse, o que eu faço com isso? Não quero. Foi devolver. Ele disse, não, isso aqui tem preço de sangue. Isso aqui tem preço de sangue. Você já vendeu. Nós não queremos mais esse dinheiro. Já pagamos, agora é seu. Ele disse, também não quero. Aí ele sai do templo, irmãos, e pega as moedas e joga fora. Aí, lá tem a efígie de quem? De Roma. Jogou dentro do templo? Jogou fora, dentro do templo. Pegaram as moedas. Compraram um terreno para fazer o quê? Campo de sangue. Para sepultar. Ninguém quer essa terra, ninguém quer morar. Só mortos. Então, irmãos, campo de sangue, preço de sangue. Bom, irmãos, eu não sei onde eu parei. Me ajuda. A gente vai caminhar. Terceiro, julgamento. Na esfera religiosa, os conflitos entre Jesus e os líderes religiosos de Israel começaram muito cedo. As libertações, as curas e as autoridades com que transmitia a palavra de Deus fez com que as multidões passassem a seguir a Jesus. Essa popularidade entre as massas provocou inveja e ciúme dos líderes religiosos que perdiam espaço a cada dia. Para esses líderes, algumas coisas deveriam ser feitas. E com esse intuito, reuniram um sinédrio. A decisão foi pela morte de Jesus. O passo seguinte foi fazer um processo formal contra Jesus,
onde ele seria falsamente acusado de ser um sedicioso que fizera Israel se desviar. Como disse aos irmãos no início desse assunto, a popularidade de Jesus era muito grande, as massas, as sinagogas agora não tinha mais aquele contingente, as ofertas também caíram muito, abria-se o gasofilasco. Abria ali no final da reunião, poucas moedinhas. O povo não vinha. Então os líderes disseram, então nós estamos muito enfraquecidos. Não tem gente, o povo está seguindo ele, precisamos liquidar esse homem. Precisamos liquidar. Então, no âmbito religioso, eles não tinham subsídios necessários para condená-lo à morte. Só blasfêmia, não podia. Era muito fraco. Para Roma, dizer que ele blasfemou não tem peso. Porque para eles isso aí não resolve, não tem valor nenhum. Para Roma, o que interessava é que César era o rei e os dividendos chegando ali, tá bom demais. Então, eles precisavam de algo a mais. Na esfera política, para os líderes religiosos, Jesus era um herege, acusado de ter blasfemado e que deveria ser tirado de cena a qualquer custo, mesmo que fosse a morte. Todavia, Israel, nos seus dias de Jesus, estava sob a dominação romana, e os líderes judeus não poderiam conquistar o seu intento sem aprovação do império. Lucas deixa claro que a acusação dos líderes judeus feita a Jesus era tríplice: desviar a nação, proibir os judeus de pagar os impostos a Roma e afirmar que ele e não César era o rei. Em outras palavras, Jesus foi acusado de sedução, desviar os judeus da sua fé. Não era crime para Roma, mas a sedição, fazer o povo se levantar contra o império, era. Jesus, portanto, estaria levando os seus discípulos a uma revolta política. Os romanos não toleravam nenhuma forma de levante contra o Estado. Estipulavam para esses tipos de crime a pena capital. Como já disse aos irmãos no início, nada disso Jesus foi encontrado crime, nem para Pilatos e nem para Herodes. Não encontraram um crime. Na verdade, Herodes e Pilatos estavam vivendo um conflito muito grande. Os dois não se conversavam. Não se conversavam. Havia uma inimizade entre Pilatos e Herodes. Alguns historiadores entendem que Pilatos levantou a matança dos galileus e por isso Herodes se levantou contra Pilatos, mas isso é uma história paralela. Mas o fato é que eles não se conversavam. Nesse dia do julgamento de Jesus, a reconciliação aconteceu. A reconciliação aconteceu. Porque Pilatos se sentiu lisonjeado. Quando Herodes o manda novamente para Pilatos, como que dizendo, eu te reconheço como uma autoridade para decidir esse assunto, uniu-se os dois. Os dois se uniram e voltaram a ser amigos. Jesus entra agora num estado de julgamento. Os religiosos, Jesus vai passar aquela noite com Anás, com Caifás. Domingo pela manhã, Jesus é enviado para Herodes. Aliás, na sexta-feira pela manhã, Herodes zomba de Jesus, ou troca suas vestes. Só queria lembrar o seguinte, quando fala de Herodes e Pilatos, que há essa união, está bem invertido o Salmo 133, viu? Que o Salmo 133 fala quão bom e suave que os irmãos estejam em união. Uma união que vem de Deus. Agora, essa união aí era do inferno. Pilatos e Herodes, aí a união é do inferno. Eles estão se unindo às custas da morte e do sofrimento de Jesus. Perfeito.
Nós estamos caminhando para a nossa conclusão. O método. A pena capital imposta pelo Império Romano aos condenados se dava através da crucificação. Os pesquisadores são unânimes em afirmar que essa era a mais cruel e dolorosa forma de execução. Joséfo, historiador judeu, informa que antes da execução, os condenados eram açoitados, submetidos a todo tipo de tortura e depois crucificados, do lado oposto dos muros da cidade. Cícero, historiador romano, ao se referir à crucificação, afirmou que não havia palavra para descrever o ato tão horrendo. A mensagem do Império Romano era clara. Isso aconteceria com quem se levanta contra o Estado. Jesus, portanto, sofreu os horrores da cruz. De acordo com os evangelhos, ele foi açoitado, escarnecido, ridicularizado, blasfemado, torturado, forçado a levar a cruz e, por fim, crucificado. O significado: para muitos críticos, Jesus não passou de um mártir, como fora tantos outros líderes, Jesus, que vivera antes dele. Todavia, a teologia lucana dispõe contra essa ideia. O que se espera da morte de um mártir não pode ser encontrado nas narrativas da morte de Jesus. Para Lucas, Jesus morreu vicariamente pela humanidade. A relação que Lucas faz do relato da paixão com a narrativa do servo sofredor de Isaías 53 mostra isso. O servo sofredor, Jesus justifica a muitos. O caráter universal da salvação presente em Isaías 53 aparece também em Lucas. Jesus, portanto, é o servo sofredor que se humilha até a morte de cruz, mas é exaltado e glorificado por Deus pela obra que o realizou. Amém? Irmãos, nós temos aqui poucos minutos. Eu só queria fazer aqui juntar esses dois pontos, o método e o significado, porque nós paramos num ponto em que Jesus estava ali no horto de Getsemane e Judas chegou e entrega. Jesus é preso, Jesus se entrega àqueles seus algozes, ele é preso, ele passa a noite no sinédrio, ali ele é zombado, escarnecido, ali vedam os seus olhos, vedaram os olhos de Jesus e começaram a bater nele. E com os olhos vedados, as pessoas perguntavam: quem foi que te bateu? Você é profeta? Então diga quem está te batendo. Ali ele foi esbofeteado, zombado, humilhado. E nesse processo, nesse meio, aí aparece em cena quem? Nesse processo de julgamento, Pedro aproxima de Jesus, assim, de uma forma distante, e ele quer ver alguma coisa, ele quer presenciar alguma coisa, mas ele está com um pouco de medo. Mas de repente Jesus sai do pretório e vai para a porta. Pedro estava de olho. Eu queria ressaltar isso aos irmãos, que o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de reprovação do que ele fez. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar dizendo: Pedro, você me negou, mas eu continuo te amando. Irmãos, o olhar transmite alguma coisa, ou muita coisa. Transmite muita coisa. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de tanto amor e tanta misericórdia, que Pedro sentiu tanto amor naquele olhar, que ele foi chorar amargamente, ele foi plantear, e foi exatamente neste momento que Pedro se converte. Ao choro e aos prantos. Ele se converte nesse momento, porque ele viu tanto amor, de tudo que ele falou, tudo que ele praguejou, de tudo que ele disse, o seu mestre olha com um olhar de muito amor. Irmãos, isso aqui é fruto de amor. Nós estamos aqui pelo amor.
Tem muito amor agregado aqui. Existe muito amor aqui, irmãos. O amor está aqui, não está na esfera humana, mas na esfera divina. Porque um homem que praguejou, que falou, não conheço esse homem, não sei quem que ele é, não me fala dele. De repente, de quem ele está falando, olha para ele e diz: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Pedro disse: não. Agora eu entendi. Agora eu estou entendendo. Mas aí, irmãos, é outro plano. Jesus vai passar pelo processo de Herodes, Pilatos, Herodes, volta para Pilatos. E ali no meio daquele momento em que Pilatos vai dizer: eu vou encontrar uma forma de poupar este homem. Não vejo nele crime. Eu vou apresentar um outro homem. Eu vou apresentar Barrabás. Ele é um criminoso. Ele é um homicida. Eu vou poupar esse homem. Não vejo crime algum. É Páscoa. Um vai ter que ser solto. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão diz, em unânime: nós queremos que Barrabás seja solto. Olha, irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, a multidão, quem não tem Jesus, prefere as coisas erradas. O erro, aqueles que fazem as coisas erradas, aqueles que mentem, aqueles que vivem enganando. Sim ou não? Nos dias de Jesus, isso ficou muito claro. Nós queremos o homicida solto. Nós queremos o ladrão solto. Nós queremos esse bandido solto. Mas aquele que não tinha feito nenhum pecado, nenhum crime, esse tem que ser condenado. Isso era a multidão que fazia. Era a multidão que gritava: nós queremos Barrabás solto. Agora, você que me ouve pela internet, nós que estamos aqui, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com o que esse povo aprova. Nós temos que ter muito cuidado com o que esse povo estão aclamando como verdade, como coisa boa. Olha o que eles escolheram. Jesus ali, sem nenhum crime. Pilatos vem e traz um criminoso. Põe do lado de Jesus, diz: quem que vocês escolhem? Nós escolhemos o ladrão. Nós escolhemos o homicida. Mas eles pegaram o pior homem. E Jesus olhava assim: eu estou sendo trocado por ele. Estou sendo trocado por ele. A multidão clamava: nós queremos o bandido. E depois vem uma história dizendo assim: a voz do povo é a voz de Deus. Que Deus é esse? Estão dizendo que esse aqui é o bom, então eu vou ficar na fila. Estão dizendo que esse aqui é o melhor. Isso acontece muito na época da política, irmão. Quem está com 60%? É João. Então eu vou votar para ele. Eu não vou perder meu voto. Meu irmão, não faça isso. Ele me ofereceu alguma coisa. Meu irmão, meu caro aluno, o que você precisa ficar é do lado de Jesus. É do lado da verdade. Jesus estava sozinho ali, mas a multidão. Aparece uma mulher do lado. Dá uma sussurrada no ouvido de Pilatos. Diz: não entra na questão desse homem aí. Porque muito sofria essa noite. Ele é justo. Agora o que ela viu não se sabe. Mas ela sussurrou, diz: Pilatos, tive um sonho essa noite. Eu sofri muito por causa dele. Ele é justo. Mas mesmo assim, irmão, isso vai aparecer. Isso vai aparecer. Ó. Agora, irmãos, o que me chama a atenção, eu já passei 6 minutos. O que me chama a atenção é que Jesus foi açoitado duramente
Pilatos tentou isso, sem êxito. Jesus passou por um flagelo muito grande. Tiraram a sua roupa, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e colocaram uma madeira e bateram em cima, para cravar. Aqui na cabeça, irmãos, é um lugar mais sensível que a gente tem. Porque a coroa só foi colocada e bateram com uma tábua em cima, para cravar. Aquilo dói, aquilo te deixa a pessoa num estágio de dor profunda. Na cabeça dói muito. E agora Jesus é açoitado duramente, e depois daquele flagelo, sangue, Pilatos diz, olha o estado dele. Como que dizendo, povo, já está bom, chega. Não. Caifás, Anás, o grupo religioso insultava a multidão, dizia, nós não queremos outro rei, a não ser César. Eles nunca aprovaram César, irmão. Eles estavam no lado dos bandidos. Eles queriam Barrabás solto. Barrabás e esse alto clero era igual. Não mudava, só mudava de nome. Agora Pilatos dá a ordem. Pode crucificar. Isso foi lavrado em sentença. Está escrito até hoje. Foi sentenciado à morte. Jesus pega aquela cruz de 50 quilos, põe nas costas. Jesus começa a caminhar com aquela cruz, depois de 15 horas de sofrimento, tortura, perdendo sangue, sem força, coloca uma cruz de 50 quilos aproximadamente nas suas costas e disse, você tem que levar. Jesus começa a carregar aquela cruz que não era dele, era minha. Era sua, era nossa. Só que eles percebem, irmãos, que Jesus não vai ter força. Jesus cai, levanta, cai, e chega um momento que ele fica extenuado, diz, não consigo carregar. Então, eles queriam, aí chega um ponto, irmão, crucial na vida de Jesus. Ele não tem força para levar. Mas eles queriam terminar o flagelo. Não é um ato de piedade a Jesus, mas sim um ato de nós precisamos executar esse homem ao nosso modo. Ele precisa sofrer mais. Se ele morrer aqui, ele não vai sofrer o tanto que ele tem que sofrer. É lá na cruz que ele vai sofrer mais. Ele precisa ser pregado. Porque se ele morrer aqui, termina aqui. Então o ato daqueles homens de pedir para Cirineu levar Jesus, ajudar Jesus a levar a cruz, não é um ato de piedade. É um ato de crueldade. Obrigado, você tem que levar. Porque nós queremos crucificar esse homem. A multidão clamando e o povo aprovando. E Jesus sem força, disse, nós precisamos executá-lo. Então, esse ato, disse, eles foram misericordiosos. Não, meu irmão, não foram, não. Eles queriam que Jesus subisse ao Gólgota e ali executasse. Pregando Jesus na cruz, erguendo ele para ficar exposto. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus chegou ali, jogaram aquele corpo ensanguentado. E as mulheres chorando, e assim, aquela crise toda, Jesus foi exposto ali, e os irmãos conhecem toda a história da crucificação. Não tinha força. Era o homem sem força para caminhar. E chega ali, Jesus é exposto no meio de 2 ladrões. De 2 ladrões. Jesus morreu no meio de 2 bandidos. Só que um aproveitou e o outro não. Mas, quase 3 horas da tarde, Jesus pronunciou uma palavra muito forte. Foi a primeira palavra que ele pronunciou. No meio de tanta zombaria, no meio de tanto insulto, a multidão de longe olhando e aprovando todo aquele ato. Jesus vai dizer, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. É muito amor, né, irmão? É muito amor. Você preso na cruz, no meio de 2 bandidos,
ser tratado como criminoso, e depois você dizer, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E foi exatamente isso que aconteceu horas depois. O sol se escureceu, o universo se apagou. O universo não quis aceitar aquele momento. Se esconderam, se apagaram. O sol escureceu, terremoto. O mundo se abalou. Pessoas que morreram começaram a ressuscitar. Mas eles viram aquela cena, irmãos. Eles ficaram assustados, porque o mundo, o universo se manifestou. Aqueles que começaram a dizer, zombar, começam a mudar de atitude. Pode dizer, pastor. Seguinte, mesmo ali, o centurião disse, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Foi mais um que foi salvo ali, não é? Foi o comandante centurião. o comandante da tropa. As pessoas agora começam a voltar para casa, batendo no peito. O que nós fizemos? Quem que nós matamos? Irmãos, percebe como muda rapidamente a opinião? Estavam dizendo, desça da cruz. Hora depois, o que nós fizemos? Mas aí, irmãos, Jesus foi ferido. Deus disse lá no Éden, o seu calcanhar vai ser o quê? Ferido. Mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. O diabo procurou todos os meios, para que não concluísse desta forma. Só que sem nenhum êxito. Jesus morre, não é a vitória do diabo, mas é a vitória de Deus. Ali, os nossos pecados foram perdoados. A ira de Deus que estava sobre a humanidade é atenuada. Havia uma ira muito forte. Havia uma dívida muito forte. Ali Jesus resgata a reconciliação, a sua morte vicária. Jesus não morreu como um herói. É bom que se diga, porque a nossa lição trata desse assunto, nós não temos tempo. Jesus não morreu como herói, como mártir, como muitos dizem. Ele é o nosso herói, ele é o nosso mártir. Não. Um herói, ele acaba morrendo, porque ele entra num conflito, ele é levado à morte. Isso é morte de herói. Em defesa de alguma coisa, de ostentar algum princípio, ele acaba morrendo. Agora, Jesus não morreu como herói. Jesus se deixou morrer. Ele se entregou por nós, não por um país, não por uma nação, mas Jesus se entregou pelo mundo, por uma causa, por uma dívida que o homem tinha lá no Éden. E outra coisa que é bom que se diz, Jesus não morreu como herói, porque Jesus morreu na condição de substituto. Ele nos substituiu de uma causa, de uma dívida que a humanidade tinha com Deus, com seu Pai. E o herói, até onde eu entendo, quando ele morre para suscitar agitação, porque ele fica como um exemplo a ser seguido do ato de heroísmo dele. O terrorista, quando se mata, ele é para destruir e para suscitar outros mártires, mártir e herói. Agora, Jesus morreu como substituição para fazer a ponte de ligação entre o homem e Deus, para trazer a paz. Exatamente. Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Deus, aleluia. Ele morreu como meu substituto. Agora, vamos entender o que aconteceu. O paraíso foi inaugurado. Amém? O paraíso foi inaugurado. Jesus pagou a nossa dívida. Fomos reconciliados com Deus. O céu era inatingível. Não se podia tocar mais no céu. Mas através da morte de Jesus, podemos tocar no Santo do Santo e falar com Deus. O véu foi rasgado.
não tem mais templo. Agora, irmãos, abriu-se as portas. Está aberto. Você fala com Deus aqui. Você fala com Deus lá no seu quarto. Você fala com Deus viajando. Você fala com Deus indo para São Paulo, vindo para Campinas, viajando. Deus derrubou a parede da separação. Jesus abriu um novo tempo, um novo cenário para a humanidade. João disse, eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Amém? Pastor Dionísio? Pastor, eu estou aqui, desde quando esse irmão começou a falar, eu queria fazer uma pergunta para tirar talvez a dúvida de alguns irmãos. Baseado, quando os irmãos leram que Jesus foi para o Getsemane, ele usou uma expressão, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Há uma orientação que, para mim, não concorda com as Escrituras, não vai dar tempo para explicar tudo. Que alguém pensa que Jesus pediu para o Pai, se fosse possível, não deixasse ele ir para a cruz. Isso não é verdade. Ele estava rogando, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí diz assim, vai encontrar milhares de pregadores dizendo isso. Tá? Agora tenha cuidado, Jesus nunca pediu isso ao Pai. A agonia, por isso que o anjo chegou. Ele pôs em agonia. O anjo o consolou. Então o cálice ali era de agonia e não de pedido para não morrer. Vai em frente. Amém, irmãos? Olha, irmãos, a escola dominical ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Avise as pessoas que, seus amigos, tragam para a escola dominical, porque aqui é um momento que a gente pode estar nesse assim, ambiente de aprendizado da palavra de Deus, e assim você vai conhecer mais o seu Salvador. Aquele que morreu por ti, aquele que cedeu tudo, até as últimas consequências. Onde não tinha mais água, sangue, saiu água por nós. Só queria lembrar uma coisa, Marcos, que as igrejas, cada vez mais, estão fechando as suas escolas dominicais. E cada vez estão perdendo mais, cada vez mais pobres. Cada vez Mais pobre. mais pobres. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui, vamos orar por eles, para que essa porta possa se abrir. Eu também tenho informações a respeito desse assunto, que há pessoas que deixaram a escola dominical e fecharam as portas e não precisa. A igreja que estão pedindo para nem levar mais Bíblia. Não traga a Bíblia. Tem aqui, a gente lê, só não esquece a carteira. Conclusão. É um fato histórico que Jesus foi condenado pelos líderes religiosos e executado pelas leis romanas. Todavia, devemos lembrar de que a causa primeira que levou Jesus de fato à cruz foram os nossos pecados. O apóstolo Paulo também destaca esse fato. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isso é forte, viu, irmão? Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A cruz resolveu o problema do pecado e todos nós, finalmente, podemos desfrutar a paz com Deus. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus para sempre. Glória a Deus. Agora você pode ser declarado justo. Agora você pode receber esta palavra. E sendo justificado, tem paz com Deus. Agora você tem essa paz com Deus. Mas somente em Jesus. Jesus te leva você a essa condição de voltar a ter comunhão com Deus. Amém? Muito bem. Eu não sei, pastor Juninho, pastor, quer fazer alguma conclusão? Pedro, lá, depois quando ele escreve a carta, capítulo 5, versículo 7, ele disse para todos nós, lança sobre ele a vossa ansiedade.
Ele Porque tem cuidado de vós, né? Ele teve cuidado de mim. Ele que fez comigo, né? Pode lançar em cima dele que ele aguenta. Olha, ele tem muito cuidado. Ele aguenta Meu irmão, o peso. Se você está, não importa a condição que você esteja, mas permaneça do lado dele. Eu sempre digo isso aos irmãos. Quando você se sente fraco, mas fraco, é a hora que você deve dizer: Jesus, eu preciso estar mais ao seu lado. E eu não vou te largar nunca. Amém? Não largue nunca de Jesus, mesmo fraco do jeito que você esteja. Mas você pode ter certeza, o olhar dele será sempre o mesmo. Eu acredito em você. Você ainda vai dar muito fruto. Oh, aleluia. Eu vou te ajudar. Eu vou te acompanhar. Eu sei que você está fraco, mas eu vou te acompanhar até o fim. Eu sou forte. Nunca deixe Jesus. Nunca culpe Deus por nada. Nunca atribua a Deus alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Esqueça disso. Nunca pense isso. Foi você, suas atitudes, mas dizendo: Senhor, eu estou do seu lado. Eu vou continuar contigo até o fim. Amém?